Será que você está sabotando sua própria paz interior sem perceber? A maioria das pessoas acredita que paz é algo que se conquista do lado de fora. Um emprego estável, um relacionamento saudável, dinheiro na conta, uma rotina organizada. Mas a paz que Jesus ensinou nunca foi fruto do ambiente. Ela sempre foi fruto da presença. E é por isso que tanta gente, mesmo cercada de conforto, ainda se sente vazia. Porque a verdadeira paz não é a ausência de problemas, é presença de Deus. E quando a alma está desconectada da fonte, ela tenta buscar alívio em distrações que não curam, em respostas que não resolvem, em pessoas que não sustentam. Muitas vezes, a sabotagem da nossa própria paz começa de forma sutil, um pensamento que não filtramos, uma mágoa que deixamos crescer, uma ansiedade que alimentamos em silêncio. E quando percebemos, já estamos distantes. Já estamos com o coração pesado, a mente inquieta, o espírito enfraquecido. Oração vira esforço, palavra de Deus vira ruído, silêncio de Deus vira abandono. Mas a verdade é que Deus nunca se afastou. Fomos nós que deixamos de habitar naquele lugar de descanso. Fomos nós que, sem perceber, construímos um labirinto dentro de nós, onde a paz virou uma lembrança em vez de uma realidade. Jesus nos ensinou um caminho muito claro. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse é o convite para sair do peso e entrar no descanso. Mas descanso não é preguiça espiritual. Descanso é confiança ativa. É a certeza de que mesmo quando tudo à nossa volta grita, o nosso interior pode permanecer calmo. Porque quem confia, descansa. E quem descansa, ouve. E quem ouve, recebe direção. A sabotagem da paz não acontece porque Deus se cala. Ela acontece porque trocamos a escuta pela agitação. Preferimos o imediatismo ao processo, o controle à entrega, o plano próprio ao propósito divino. E é nesse movimento que a alma começa a se cansar, começa a colecionar frustrações, começa a criar uma fé cansada, baseada em resultados e não em relacionamento. Uma fé que só funciona quando tudo dá certo. Mas Jesus nunca prometeu isso. Ele prometeu presença. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias. Ele prometeu paz que excede todo entendimento. Ele prometeu consolo no meio da dor. Ele prometeu vida, mesmo em meio à morte. E talvez seja exatamente isso que você precisa lembrar hoje. Paz é uma pessoa. Paz tem nome. Paz é Jesus. Quando Ele está, o mar pode estar agitado por fora, mas dentro há silêncio. Quando Ele entra, mesmo que as janelas da alma estejam quebradas, tudo se reorganiza. Mas essa paz não se encontra com pressa. Ela exige entrega, exige oração sincera, oração de quem já não tem mais máscaras. Exige parar de negociar com Deus e começar a confiar nele. Exige voltar ao quarto, fechar a porta e abrir o coração. Quantas vezes você tentou controlar o que era para ser entregue? Quantas vezes você quis respostas rápidas quando Deus queria construir profundidade? Talvez hoje seja o momento de entender que sua maior luta não é contra o que está fora, mas contra o que você ainda não entregou por completo. E enquanto isso não for resolvido, a paz será sempre parcial, será sempre interrompida. Mas a boa notícia é que Jesus ainda está dizendo: deixo-vos a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Isso significa que existe uma paz que não depende das circunstâncias, que não se quebra com más notícias, que não se apaga com os ventos contrários. Existe uma paz que vem do alto, que sustenta a alma, que protege o coração e guarda a mente. E ela está disponível agora, neste exato momento. E ela está disponível agora, neste exato momento, para quem tiver coragem de parar e se voltar para Deus com o coração inteiro. Porque a paz verdadeira não está perdida. Ela está esperando ser acessada pela oração. É por isso que agora, juntos, vamos nos aproximar da presença daquele que acalma as tempestades com uma única palavra. Mas antes disso,
eu quero te fazer um convite sincero. Deixe seu pedido de oração aqui nos comentários. Não importa se é algo simples ou profundo, visível ou secreto. Pode ser por você, por alguém que você ama, por algo que você ainda nem sabe como expressar. Deus conhece cada detalhe. E aqui, neste espaço, formamos uma corrente de fé. Escreva com fé, comente, ore por mim. Ou se quiser abrir o coração, compartilhe em poucas palavras o que está enfrentando. Cada pedido será lido com carinho e nós estaremos orando juntos com você. A oração é o canal onde a paz flui. Não é fórmula mágica, não é ritual. É o lugar do encontro. Jesus orava constantemente não porque ele precisava convencer o Pai, mas porque ele desejava estar com o Pai. E é esse mesmo convite que se estende a você agora. A oração é onde a alma encontra descanso. É onde o medo se cala. É onde o Espírito Santo ministra consolo e força. É onde a voz do mundo perde força e a voz de Deus ganha espaço. Por isso, não guarde o que você está sentindo só para você. Transforme em oração. Diga, escreva, coloque para fora. E se essa mensagem já está tocando o seu coração, deixe seu like, agora mesmo. Isso nos ajuda a espalhar essa palavra para mais vidas que também precisam reencontrar a paz que só Deus pode dar. Não é apenas um gesto, é um ato de apoio a essa missão que alcança pessoas com fé, amor e direção espiritual. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva agora mesmo e ative o sininho. Aqui todos os dias você vai encontrar palavras que curam, orações que sustentam e mensagens que falam diretamente com sua alma. A cada novo vídeo, Deus tem algo novo para derramar sobre você. Agora, respire fundo. Se possível, feche os olhos por um instante, porque chegou o momento de nos colocarmos diante do Príncipe da Paz e orar. Quando a alma se cansa, como sabotamos a paz ao tentar controlar tudo? Há um tipo de cansaço que não aparece nos exames médicos. Um tipo de exaustão que não se resolve com uma boa noite de sono ou uma pausa nas tarefas. É um cansaço da alma, um esgotamento interior causado por um esforço contínuo e invisível, o de tentar controlar tudo. E é nesse ponto que, sem perceber, muitas pessoas sabotam a própria paz. Porque enquanto tentam manter tudo sob controle, o futuro, os sentimentos, as pessoas, os resultados vão se afastando pouco a pouco da fonte de onde a paz verdadeira flui. A presença de Deus. A alma que quer ter domínio sobre tudo acaba perdendo o essencial. Jesus nunca nos ensinou a controlar, ele nos ensinou a confiar. Mas confiar exige rendição, e rendição é o oposto da ansiedade. Por isso, quando tentamos resolver as coisas com as próprias mãos, quando queremos antecipar respostas, quando vivemos desconfiando do tempo de Deus, a paz se esvai. E não percebemos que o nosso desejo de previsibilidade está sufocando nossa sensibilidade espiritual. É como se estivéssemos constantemente lutando contra a própria graça que nos sustenta. O problema do controle é que ele cria uma ilusão de segurança. Acreditamos que se pensarmos o suficiente, planejarmos com precisão, nos protegermos de tudo e de todos, então nada poderá nos atingir. Mas isso não é fé, isso é medo disfarçado de estratégia. E o medo, quando alimentado, contamina até os lugares mais sagrados da nossa mente. Tira o brilho da esperança, distorce a maneira como vemos Deus. Nos transforma em gestores da nossa própria sobrevivência, quando deveríamos ser filhos que confiam no cuidado do Pai. Você já reparou como até mesmo na vida espiritual tentamos controlar? Queremos que Deus fale na hora, que a resposta venha do jeito que planejamos, que o caminho se abra exatamente onde colocamos nossas expectativas. E quando não acontece, começamos a questionar tudo. Dúvida não é pecado, mas o que ela revela é importante. Estamos baseando nossa paz nos resultados e não na presença. Estamos mais preocupados com o final da história do que com a mão que escreve cada linha.
Jesus enfrentou tempestades, traições, atrasos, perdas, mas nunca perdeu a paz, porque ele não vivia para controlar os cenários. Ele vivia para cumprir a vontade do Pai. E isso é algo que precisamos aprender. Paz não é ausência de luta, é presença de propósito. Quando você sabe que está exatamente onde Deus te quer, mesmo que tudo esteja desabando ao redor, você permanece inteiro. Não porque não sente medo, mas porque não é o medo que guia suas decisões. Controlar é cansativo. Tentar prever tudo, entender tudo, justificar tudo, isso esgota. E a alma começa a gritar. Primeiro com ansiedade, depois com insônia, depois com crises silenciosas que ninguém vê. E em algum momento, mesmo sem querer, a fé vira um esforço mecânico. As orações perdem vida. A Bíblia se torna distante e a presença de Deus parece uma lembrança vaga. Mas a verdade é que Deus nunca saiu do lugar. Fomos nós que saímos do centro. Fomos nós que, sem perceber, trocamos comunhão por controle, intimidade por pressa, paz por produtividade. E enquanto isso, o coração vai criando resistências, vai endurecendo sem perceber, vai se tornando mais racional, mais analítico, mais defensivo, não por maldade, mas por sobrevivência. Só que a fé não cresce nesse solo. A fé se alimenta da entrega. A paz nasce quando você desiste de ter todas as respostas. Quando você finalmente diz, Senhor, eu não sei o que fazer, mas eu confio em Ti. Essa frase, simples e sincera, é uma das orações mais poderosas que alguém pode fazer. É nesse ponto que a paz verdadeira começa a ser restaurada. Não quando tudo se organiza do lado de fora, mas quando a alma volta a repousar nos braços do Pai. Quando o coração deixa de resistir e começa a descansar. Quando a oração deixa de ser cobrança e se torna comunhão. É nesse lugar que os pesos são removidos, que a mente desacelera, que o espírito é fortalecido. Porque ali, naquele espaço de rendição, a presença de Deus se manifesta com suavidade. E onde há presença, há paz. Então talvez hoje o que você mais precisa não seja de uma nova solução, mas de uma nova postura. Não de mais controle, mas de mais confiança. Não de mais planos, mas de mais fé. Talvez a sabotagem que está roubando sua paz não esteja nas circunstâncias, esteja na sua tentativa de comandar o que só Deus pode conduzir. Se isso fez sentido para você, se você sente que está cansado de tentar segurar tudo nas mãos, escreve aqui nos comentários, Senhor, eu abro mão do controle. E se quiser compartilhar um pouco do que tem vivido, diga com liberdade. Aqui é um espaço seguro, de oração e de fé. Às vezes, só de escrever já começa a aliviar. Vamos caminhar juntos rumo à paz que não depende de circunstâncias, mas da presença real e constante de Jesus. O que torna tudo ainda mais difícil é que muitas vezes estamos tão focados em recuperar a paz que perdemos que acabamos aceitando versões baratas dela, versões disfarçadas, oferecidas pelo mundo com promessas de alívio imediato, mas que no fundo apenas aprofundam o vazio. É nesse ponto que muitos se rendem às distrações. Séries sem fim, redes sociais em excesso, trabalho compulsivo, relacionamentos rasos, consumo desenfreado, espiritualidade superficial. Tudo isso tentando tapar o buraco da alma que só Deus pode preencher. O mundo oferece alternativas de paz que parecem funcionar por um tempo, mas depois cobram caro, porque não restauram. Apenas adiam o confronto interior. Jesus sabia que o coração humano é inclinado a buscar atalhos. Por isso ele disse, deixo-vos a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Existe um contraste profundo nessa frase. A paz do mundo é condicional. Se tudo estiver bem, se as coisas fluírem, se ninguém te incomodar, você pode sentir um pouco de tranquilidade, mas a paz de Jesus é outra coisa. É presença que sustenta. É uma rocha dentro de você, mesmo quando o mar lá fora está revolto.
E talvez esse seja o ponto que muitos ainda não entenderam. A paz de Deus não vem para aliviar uma vida controlada. Ela vem para transformar uma alma rendida. A falsa paz do mundo funciona como uma anestesia espiritual. Você sente que está tudo bem, mas na verdade está só adormecido. A dor volta depois, o medo retorna, a ansiedade explode de novo, porque o coração nunca foi curado de verdade. E o que é mais perigoso nisso tudo é que enquanto a alma está entorpecida, você para de buscar o que realmente importa. Você deixa de orar com profundidade, de ouvir a voz de Deus com clareza, de discernir o tempo certo das coisas. Começa a viver no automático, reagindo em vez de escolher, sobrevivendo em vez de caminhar com propósito. A paz de Deus não é uma fuga da realidade. É enfrentamento com coragem. Ela te dá a condição de olhar nos olhos do problema e ainda assim dormir em paz. Foi essa paz que manteve Jesus tranquilo enquanto o barco balançava no meio da tempestade. Enquanto os discípulos gritavam, ele descansava, porque o coração dele não estava ancorado no vento nem nas ondas. Estava ancorado no Pai. Essa cena é um retrato do que significa ter a paz que excede todo entendimento. Tudo está à beira do colapso, mas dentro de você existe silêncio, existe confiança, existe firmeza. A grande sabotagem que cometemos é acreditar que a paz será encontrada quando tudo ao nosso redor estiver no lugar. E enquanto isso não acontece, corremos, fugimos, nos perdemos. Só que a verdadeira paz não depende do fim da tempestade. Ela depende de quem está com você dentro dela. E essa presença não se encontra nas distrações. Ela se encontra no secreto, na intimidade, no silêncio quebrantado de quem diz: Senhor, eu não quero mais enganar meu coração com substitutos. Eu quero a tua paz, aquela que só vem do céu. Jesus nunca prometeu uma vida sem tribulações. Pelo contrário, ele foi claro ao dizer: no mundo tereis aflições. Mas ele completou com autoridade: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa frase não é teórica. É um convite a crer no meio da batalha, a segui-lo mesmo quando nada faz sentido, a confiar quando o silêncio de Deus parecer ensurdecedor, porque é aí que a verdadeira paz começa a ser forjada, não na ausência de conflito, mas na presença constante de fé. O problema é que somos ensinados desde cedo a evitar a dor, a não parar, a não sentir. Mas a paz de Deus não é construída em superfície. Ela exige profundidade, exige pausa, exige escuta. E quem não tem coragem de parar para ouvir Deus, acaba ouvindo qualquer outra voz, inclusive a da dúvida, do medo, da comparação, da culpa. Vozes que sussurram que você está atrasado, que você não é suficiente, que Deus se esqueceu de você. Mas tudo isso é ruído. E o único jeito de vencer o ruído é silenciando tudo que não vem do céu. Você precisa se perguntar: onde está a sua paz se apoiando? Em promessas humanas? Em resultados? Em respostas imediatas? Porque se for esse o alicerce, ela vai ruir, vai falhar no primeiro vento contrário. Mas se sua paz estiver firmada na rocha que é Cristo, então nada poderá tirá-la. Ela pode até oscilar. Somos humanos, sentimos, falhamos, mas ela sempre volta, porque não está baseada em sentimentos, mas em presença. E se você sente que tem buscado paz em lugares errados, se percebe que caiu nas armadilhas das distrações que não curam, comenta aqui: Senhor, eu quero a tua paz, não a do mundo. E se você já experimentou esse alívio momentâneo que logo vira frustração, compartilhe nos comentários também. Escreve: eu escolho me voltar para a paz verdadeira. Esse espaço é seu. É um lugar de libertação, de reflexão e de comunhão. Suas palavras podem ser o começo da paz. O silêncio de Deus sempre foi um dos mistérios mais desconcertantes da fé. Há momentos em que oramos com toda a força do nosso ser, clamamos com sinceridade, nos entregamos com esperança.
E mesmo assim, tudo parece quieto. Nenhuma resposta, nenhum sinal, nenhuma direção. É como se o céu estivesse em modo de espera. Mas será que esse silêncio significa ausência? Será que quando Deus não fala, Ele não está? Ou será que o silêncio também é linguagem? Essa é uma das formas mais sutis pelas quais, sem perceber, sabotamos a nossa paz interior, interpretando o silêncio de Deus como rejeição, quando muitas vezes ele é amadurecimento. Paz não é o que sentimos quando temos todas as respostas. Paz é o que permanece mesmo quando as perguntas ainda não foram resolvidas. E a maturidade espiritual é o que nos permite aceitar o silêncio como parte do cuidado divino. Há processos que só se completam no silêncio. Há raízes que só se aprofundam na terra escura. Há curas que só acontecem quando somos forçados a parar. Quando não temos mais explicações e precisamos simplesmente confiar. Jesus experimentou esse silêncio no momento mais difícil de sua vida. No Getsêmani, enquanto suava sangue em oração, o Pai permaneceu calado. No alto da cruz ele gritou: "Deus meu, por que me desamparaste?" E não houve resposta audível. Mas mesmo no silêncio, Deus estava escrevendo redenção. Mesmo na ausência de palavras, o plano estava sendo cumprido. Isso nos ensina algo crucial. O silêncio de Deus não é o fim da história. Muitas vezes é só o intervalo entre o plantio e a colheita. Mas o nosso coração é impaciente. Ele quer sinais, quer movimento, quer clareza. E quando o silêncio se prolonga, ele começa a preencher o vazio com suposições. Começa a pensar que Deus está distante, que a oração não funciona, que a fé está sendo em vão. Esse é o terreno fértil para a dúvida. E é nesse terreno que sabotamos nossa paz. Porque deixamos de confiar e começamos a questionar. Deixamos de repousar e começamos a ruminar. E quanto mais fazemos isso, mais nos afastamos da simplicidade da fé, aquela que acredita mesmo sem ver, que espera mesmo sem ouvir. A maturidade espiritual se revela não na capacidade de realizar milagres, mas na habilidade de permanecer fiel mesmo no silêncio. É no silêncio que a adoração se torna mais pura, porque ela não depende de recompensas, ela brota da intimidade. Da certeza de que Deus é, mesmo quando Ele não se manifesta do jeito que esperamos. O silêncio é o espaço onde a alma se alinha, onde a fé é refinada, onde o relacionamento com Deus deixa de ser baseado em respostas e passa a ser fundamentado em presença. Mas isso só acontece quando temos coragem de atravessar o silêncio sem fugir dele. Quando resistimos à tentação de buscar distrações ou respostas alternativas. Quando paramos de tentar preencher o vazio com barulhos e começamos a ouvir o que Deus está dizendo dentro do silêncio. Porque sim, há palavras no silêncio, há instruções escondidas, há revelações sutis, há correções, curas e consolos que não vêm em forma de voz, mas em forma de paz. Uma paz que se instala mesmo sem explicação e que só pode ser compreendida por quem já decidiu confiar antes de entender. A verdade é que às vezes Deus se cala para que a gente pare de se distrair com o externo e comece a ouvir o que está acontecendo dentro de nós. Porque o maior inimigo da paz não é o caos ao redor, é a confusão interior. E é no silêncio que a bagunça começa a se organizar. É quando tudo lá fora desacelera que conseguimos perceber o que realmente está nos roubando a tranquilidade. Muitas vezes não são as circunstâncias, é a falta de confiança, é a ausência de entrega, é a insistência em querer entender o que Deus está apenas nos chamando para viver pela fé. Quando você entende isso, a percepção muda. O silêncio deixa de ser um castigo e passa a ser um convite, um chamado para mergulhar mais fundo, para permanecer, para amadurecer, para experimentar uma dimensão da fé que não se acessa com pressa, uma dimensão onde a presença de Deus não precisa ser sentida para ser real,
onde o coração sabe que está seguro mesmo quando o céu está em silêncio. Se você está vivendo esse tempo de silêncio e sente que a paz está escorrendo por entre os dedos, escreve aqui nos comentários: Senhor, me ensina a confiar no silêncio. Ou se já passou por um momento assim e viu Deus agir depois, compartilha com alguém que pode estar precisando ouvir isso. Escreve: eu confiei no silêncio e fui sustentado. Porque muitas vezes, o que acalma o coração de quem ouve é o testemunho de quem já caminhou por esse vale. Vamos juntos transformar esse silêncio em semente de fé e esse tempo em um terreno fértil para a paz que vem do céu. A oração tem sido para muitos apenas um último recurso. Algo que se faz quando tudo falha, quando não há mais nada a ser tentado. Mas a oração nunca foi projetada para ser o fim da linha. Ela é o ponto de partida. É no momento em que nos voltamos a Deus com sinceridade e vulnerabilidade que as coisas começam a se alinhar, não do lado de fora, mas do lado de dentro. A paz que excede todo entendimento, aquela que Paulo descreve na carta aos Filipenses, não vem quando tudo se resolve. Ela vem quando, em oração, colocamos diante de Deus o que nos atormenta e confiamos que Ele sabe o que está fazendo, mesmo quando não entendemos nada. Quando você ora com o coração aberto, há algo no invisível que se movimenta, não necessariamente para mudar as circunstâncias. Às vezes, a situação continua a mesma, mas você muda. A forma como você sente muda. O modo como você interpreta as coisas muda. O que antes parecia insuportável, agora parece suportável. O que antes te derrubava, agora apenas passa por você. Isso é paz. E essa paz não vem de técnicas, nem de filosofia barata, nem de pensamento positivo. Ela vem da presença. E a presença se acessa pela oração. O mundo te convida o tempo todo a resolver tudo com as próprias mãos, a ser forte, produtivo, racional, rápido. Mas o reino de Deus nos convida à rendição, à pausa, ao secreto. Jesus não ensinou seus discípulos a pregar primeiro. Ele ensinou a orar. E ele mesmo se retirava constantemente para orar. Ele enfrentava multidões, curava doenças, enfrentava demônios, mas sempre voltava para o lugar secreto, como quem sabia que é ali, no secreto, que a força se renova. É ali que a paz é mantida, mesmo quando tudo à volta grita. Porque Jesus sabia que oração não é apenas falar, é habitar, é permanecer, é respirar a presença do Pai e deixar que ela realinhe tudo dentro de nós. Talvez seja por isso que a ansiedade é tão comum entre os que oram pouco. Não porque Deus os abandonou, mas porque não há mais espaço para a paz entrar. Está tudo ocupado com pensamento acelerado, com perguntas sem resposta, com medo do que vem. A mente está cheia, mas o espírito está vazio. E enquanto essa balança não for equilibrada, a paz não vai durar. Ela será momentânea, instável, condicionada. E paz de verdade, a que Jesus prometeu, não depende de condições externas. Ela nasce dentro. Ela é fruto da conexão com a fonte. Orar é um ato de guerra espiritual. É uma declaração silenciosa ao mundo espiritual de que você não está lutando sozinho. Quando você dobra os joelhos, o céu se curva com você. Quando você derrama o coração, o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis. A oração te conecta com a Trindade. Te fortalece em áreas que você nem sabia que estavam fracas. Te cura em lugares que nem você alcança com a lógica. Por isso, não negligencie o poder da oração. Não trate como rotina aquilo que o céu trata como intimidade. É comum ver pessoas dizendo que não conseguem orar porque estão cansadas, confusas ou com a mente dispersa. Mas é exatamente nesses momentos que a oração precisa acontecer. Não perfeita, não bonita, mas honesta. Deus não está esperando performance, Ele está esperando presença. Uma simples frase, dita com sinceridade, pode mudar o ambiente da sua alma. Pode trazer luz onde havia sombras. Pode destravar aquilo que estava preso dentro de você.
A paz que você procura pode estar a uma oração de distância. E se você acha que precisa orar com palavras bonitas, lembre-se de que Jesus ensinou o oposto. Ele disse que não é pela repetição ou pela eloquência que seremos ouvidos. É pela fé, pela entrega, pela confiança de que Deus ouve até o que você não sabe dizer. Há orações que são feitas só com lágrimas, outras com silêncio, algumas com suspiros profundos que dizem mais que 1000 frases. Deus ouve todas, porque o que move o céu não é a estrutura da oração, é o coração por trás dela. E é nesse lugar de oração, quando o coração se rende, que a paz entra. Uma paz que não tem explicação lógica, mas que te envolve como um cobertor quente em uma madrugada fria. Uma paz que não depende da mudança do cenário, mas da entrega total a quem realmente pode mudar tudo. E também te sustentar se ele decidir não mudar nada. Essa paz só vem pela oração, pela conversa constante, pela rendição contínua. Não como um evento, mas como estilo de vida. Se você sente que precisa voltar a esse lugar de oração profunda, se percebe que a paz tem te escapado, porque a oração tem sido esquecida, comenta aqui: Senhor, ensina-me a orar de verdade. E se você já viveu esse tipo de oração, que te sustenta mesmo sem respostas, compartilhe. Eu encontrei paz na oração. Esses comentários são sementes. São declarações de que você escolheu se reconectar com a fonte. E quem volta a orar com sinceridade, volta a respirar com leveza, volta a viver com sentido, volta a ter paz, mesmo em meio à tempestade. Jesus é a própria paz, porque só Ele pode acalmar nossas tempestades internas. Quando Jesus caminhava entre as multidões, curava os doentes, libertava os oprimidos e ensinava com autoridade. Ele não oferecia apenas conselhos, doutrinas ou mandamentos. Ele oferecia algo mais profundo, mais essencial. Ele oferecia a si mesmo. E ao dizer, eu sou a paz, ele não estava usando uma metáfora bonita. Ele estava revelando sua identidade. Jesus não veio apenas trazer paz. Ele é a paz. A essência do descanso interior, a raiz da estabilidade espiritual, a fonte do silêncio que acalma até as piores tempestades da alma. O mundo pode tentar oferecer alternativas, cursos de autoconhecimento, técnicas de respiração, rotinas de produtividade, conselhos motivacionais. Tudo isso pode até aliviar temporariamente, mas não resolve o vazio, porque o verdadeiro caos não está fora, está dentro. E esse caos interno só é acalmado quando o Criador entra em cena. Só Jesus tem autoridade sobre as ondas que ninguém vê, sobre os ventos que sopram por dentro, sobre as noites escuras da mente e os barulhos profundos da alma. Em Marcos 4, quando Jesus estava no barco com os discípulos e a tempestade os atingiu, ele dormia. Enquanto os discípulos entravam em pânico, ele permanecia em paz. E quando eles o acordaram, a primeira coisa que ele fez não foi acalmar a tempestade, foi acalmar os corações. Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Só depois disso, ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, cala-te. E houve grande bonança. Isso nos ensina algo poderoso. Às vezes, Jesus primeiro acalma você antes de acalmar o que está ao seu redor. Porque a paz mais importante é a que acontece dentro de nós. Quando você se conecta com essa verdade, começa a perceber que não é mais preciso esperar que tudo esteja perfeito para sentir segurança, porque a presença dele já basta. O fato de Jesus estar no barco muda tudo, mesmo que as ondas não parem imediatamente. A presença de Jesus é a âncora que sustenta, a rocha que não se abala, a voz que silencia a confusão. É por isso que, mesmo quando não entendemos o caminho, podemos confiar no guia. Mesmo quando não enxergamos a saída, podemos descansar no fato de que Ele está conosco. Muitas pessoas vivem em constante agitação espiritual, porque ainda não fizeram essa transição de lógica para a confiança. Ainda estão tentando compreender tudo antes de descansar.
Ainda estão exigindo explicações antes de permitir o consolo. Mas a paz de Jesus não se impõe pela razão. Ela invade o espírito pela fé. Ela não precisa de provas, ela precisa de entrega. E quando essa entrega acontece, algo muda. A alma começa a desacelerar. A mente para de lutar contra si mesma. O coração encontra repouso. Não porque os problemas sumiram, mas porque a presença se tornou suficiente. E essa presença está disponível, não para quem é perfeito, mas para quem decide confiar. Para quem mesmo no meio da bagunça diz, Jesus, entra no meu barco. Para quem reconhece que tentou de tudo, buscou em todos os lugares, mas agora entende que só nele há descanso real. Não é à toa que ele disse, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse convite ainda está em aberto, a promessa ainda está viva, e a paz que ele oferece não é passageira, ela permanece. Jesus não é um conceito, ele é uma pessoa. E mais do que isso, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o refúgio no dia mau, o pastor que guia, o médico que cura, o mestre que ensina, o amigo que fica. E acima de tudo, ele é a paz que nenhuma outra coisa nesse mundo consegue oferecer. Quando ele entra, a escuridão recua. Quando ele fala, o caos se cala. Quando ele toca, o que parecia morto volta a respirar. Essa é a paz que você procura. E ela tem nome: Jesus. Se essa palavra falou com você, escreve aqui nos comentários: Jesus, seja minha paz. E se você já viveu uma situação em que ele acalmou sua alma em meio à tempestade, compartilha. Ele entrou no meu barco e tudo mudou. Suas palavras podem tocar quem ainda está tentando remar sozinho. Vamos juntos espalhar essa verdade. Não existe paz duradoura longe dele. Se você chegou até aqui, é porque algo nessa mensagem tocou profundamente o seu coração. Talvez você tenha se visto em cada palavra. Talvez tenha sentido que Deus estava falando diretamente com você. Por isso nós queremos saber como este vídeo falou com você hoje. Que parte foi mais forte? Em que momento você sentiu o toque da presença de Deus? Comente aqui embaixo. Eu senti a voz de Deus neste vídeo. E compartilhe com sinceridade como essa palavra encontrou você. Seu comentário pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ler para não desistir. E se essa mensagem abençoou sua vida, não se esqueça de deixar o seu like. Isso nos ajuda a continuar levando conteúdos transformadores a mais e mais pessoas. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma palavra que o Senhor tem preparado para fortalecer sua fé. E antes de sair, assista ao próximo vídeo que já está aparecendo na tela final. É mais uma mensagem poderosa, feita com oração, propósito e direção espiritual, esperando por você. Que Jesus, o Príncipe da Paz, te envolva com descanso, renovo e esperança. Que você caminhe todos os dias com a certeza de que Ele está no barco e com Ele nada está